Muito bem, agora há protesto também pelo lado da organizada palmeirense, mas o alvo é outro. A CBF e a Comissão de Arbitragem, erros que acontecem contra o Palmeiras e a troca ontem de acusações, de discursos entre CBF, pelo que o auxiliar João Martins falou. Tudo isso gerou um protesto, inclusive, na porta da entidade no Rio de Janeiro. As falas do assistente ainda ecoam, abalam, não param. João Martins, logo depois do empate com o Furacão, enfurecido por uma não expulsão que, na visão dele, prejudicou o Palmeiras, a cotovelada de Zé Ivaldo em Hendrick. Rendeu só cartão amarelo para o atleticano. O futebol brasileiro passa uma imagem que é o futebol mais competitivo do mundo, porque ganham vários. Mas ganham vários porque muitas vezes não deixam os melhores ganhar. Foi mais uma vez o que se passou hoje. Nós entendemos que é mau para o sistema Palmeiras ganhar 2 anos seguidos. Entendemos isso. Mas se virmos em todo o mundo, em toda a Europa, há sempre 2, 3 que ganham sempre, porque são os melhores. Trabalham para ser os melhores dia a dia, que é o que nós fazemos. Foram pontos que voaram e agora o Palmeiras é o quarto na tabela, a 10 de distância do líder Botafogo. E o português seguiu bravo. Falas que apertaram calos. O Brasil é especialista em perder tempo, por isso é que na Europa não se vê jogos do Brasil, porque muitas vezes parece mais teatro do que futebol. A Confederação Brasileira de Futebol chamou de xenofobia o desabafo português. Entre outras coisas, escreveu: a CBF lamenta profundamente o que se viu por parte do auxiliar técnico do Palmeiras, João Martins. Um desfile de grosserias e uma tentativa infantil e até xenofóbica de reduzir a relevância do futebol brasileiro na Europa. Xenofobia? Então vejamos. A confederação ainda apontou: equívocos de arbitragem de jogadores técnicos acontecem em todos os lugares, inclusive e principalmente na Europa. A CBF está encaminhando o vídeo contendo as declarações do profissional do Palmeiras ao presidente e ao procurador do STJD para que ele revele qual seria o esquema ou o sistema no futebol brasileiro que não permite que o melhor vença. Teve réplica do Palmeiras. Também em nota, a direção alviverde escreveu: diante da agressiva nota oficial divulgada nesta segunda-feira, uma pergunta: por que o comunicado da CBF é endereçado exclusivamente ao Palmeiras, sendo que profissionais de outra equipe da Série A fizeram também ontem comentários semelhantes aos do auxiliar técnico João Martins? Não citou nomes, mas nos remeteu às falas de Felipão, depois do empate do time dele, o Atlético Mineiro, no clássico contra o América, que terminou em 2-2. É hora de ir lá de dentro. O Hulk chegar, olhar para alguém feio, é cartão amarelo. É ordem de lá, a gente já sabe que é isso. A nota alviverde contra as declarações da CBF seguiu. Por que a opinião de um profissional português sobre o futebol brasileiro causou tanto desconforto à CBF, se a própria entidade, como é de conhecimento público, busca um treinador estrangeiro para comandar a seleção brasileira? Qual teria sido a conduta xenofóbica de João Martins? Elogiar a qualidade dos jogadores brasileiros? Perguntou. O Palmeiras finalizou a nota assim: confiamos na independência do STJD evocado pela CBF e temos convicção de que o órgão dará ao auxiliar João Martins o tratamento equilibrado que lhe compete. A principal torcida alviverde também entrou na discussão e começou em tom elevado, escrevendo: agora é guerra CBF. Ao partir para o ataque contra o auxiliar técnico João Martins, a confederação se coloca em uma trincheira oposta a um de seus afiliados, justamente o mais vencedor de todos. Explicita a perseguição contra a comissão técnica, formada por portugueses, e tenta jogar uma cortina de fumaça sobre as atrocidades cometidas em ao menos 4 jogos do Brasileirão. E vamos pontuá-los agora. O árbitro do sem querer querendo contra o Bragantino, o lance específico citado pela torcida, o do goleiro Cleiton no atacante Hendrick, deveria ter sido expulso. A partida terminou empatada. A nota também cita o golaço de bicicleta de Rony confiscado no Mineirão. Foi o gol de bicicleta na partida que também terminou em 1-1, no lance marcado impedimento. A nota da organizada também lamentou a bola que entrou na Fonte Nova, menos para o VAR. Foi a derrota para o Bahia por 1-0
E o gol de Arthur, que foi dado em campo, anulado pela arbitragem de vídeo. Por fim, a organizada também lembrou do lance de Zé Ivaldo contra o jovem Hendrick, que na visão do lado alviverde deveria ter sido expulso. A partida terminou em 2-2. Nesses jogos, nenhuma vitória. O Palmeiras perdeu 1 e empatou os outros 3. Na véspera de um confronto pesado, o São Paulo recebe o Palmeiras amanhã, aqui no estádio do Morumbi, jogo de ida das quartas de final da Copa do Brasil de 2023. O tricolor paulista não se contentou em acompanhar de longe a troca de farpas entre a equipe paulista e a Confederação Brasileira de Futebol. Muito pelo contrário, botou ainda mais lenha nessa quente fogueira. Não vai ter posicionamento nenhum nesse sentido. Mas óbvio, nós estamos atentos, né? A gente acha que sempre é ruim, na véspera do jogo decisivo, qualquer ponderação nesse sentido. A gente acredita sempre no sistema, né? Ou seja, senão não compensa disputar os campeonatos, né? Os erros vão acontecer e acontecem contra todos os times. Erros, acertos, intenção, pressão. Como é que você vê os últimos episódios? Será que tudo isso pode influenciar os importantes 90 minutos entre São Paulo e Palmeiras amanhã? Certamente não dá para reclamar de véspera. Teremos que aguardar. A situação repercutiu demais, tanto porque, em primeiro lugar, o João Martins deu as declarações da coletiva, ele comandou o time no lugar do Abel, que estava suspenso, depois a CBF rebateu, o Palmeiras se manifestou outra vez e agora é a vez da torcida organizada da Mancha Verde fazer um protesto em frente à sede da CBF no Rio de Janeiro. Nós estamos aqui com as imagens mostrando lá do Rio, olha só, alguns componentes da organizada fazendo esse protesto, levando as faixas. Eles tinham protestado há pouco tempo também na frente da Crefisa, que é a empresa da Leila Pereira, e agora a direção é o CNM, esse é o alvo, o CNM que tem hoje esse poder na comissão de arbitragem, e também a CBF, que segundo os protestos palmeirenses, tem errado muito na questão arbitragem nos jogos envolvendo o Palmeiras. Então tá esse clima ruim. Lembrando que tem Copa do Brasil, tem Clássico Paulista. E eu aproveito para dar um bom dia, mas aqui o clima é ótimo, viu? Para o Chico Garcia e também para o João Pedro Sgarbi, que se juntam ao nosso Denilson Show. Bom dia, meus pra amiguinhos. gente poder comentar essa situação. Bom dia. Denilson, que coisa, hein? Lourão, essa manifestação, a CBF soltou a nota ontem, né? Só para lembrar, né? A CBF soltou uma nota ontem repudiando ali, né? A fala do João Martins em relação a um sistema, né? Ele ensinou ali que existe um sistema contra o Palmeiras, para o Palmeiras vencer o campeonato brasileiro. A única coisa que eu discordo da fala do João Martins era justamente isso. Quando ele pontua o erro lá do Zé Ivaldo, poder ter sido expulso, e aí muda o panorama, você jogar um jogador a menos em relação ao Palmeiras com um time tão competitivo como muda realmente o jogo. E quando o Palmeiras solta a nota pontuando também os erros de arbitragem, também concordo. Houve erro no lance do São Paulo lá do Caleri, de impedimento na origem. A única questionamento foi o lance da bola ter entrado ou não. Ali nunca foi unânime, né? Quando aconteceu o lance da bola ter entrado ou não. Do então, Bahia, jogo do Bahia? Jogo do Bahia, né? Entrou, não entrou e tal. Brasileiro. Essas questões de reclamações em relação à arbitragem são válidas. Agora, quando ele falou do sistema, eu já não concordo, porque não tem como você provar isso. E aí a manifestação da Mancha Verde em relação à arbitragem, se isso acontecer com todos os torcedores, com todos os times, toda rodada a gente vai ver uma organizada se manifestando. Porque sempre tem um erro de arbitragem em todas as rodadas. Sgarbi, como é que você vê essa situação? Porque, tudo bem, é um protesto pacífico, eu acho que nesse sentido pode acontecer. Agora, as pessoas estão cansadas de tantos erros e a gente sempre pensava que com o VAR isso diminuiria. E esse lance mais recente, envolvendo o Zé Ivaldo, jogador do Atlético Paranaense, me parece ser um lance ainda mais pro VAR, que poderia ter checado, revisado e não fez. Eu não acredito muito em roubo, né? Pra mim não existe essa questão do roubo da arbitragem em relação ao Palmeiras. Existe a incompetência que a gente fala há muito tempo aqui em relação aos árbitros, a arbitragem no Brasil de um modo geral, que não é profissional. E aí, só que esse lance com o Zé Ivaldo, é um lance que, no meu ponto de vista, também é muito estranho. Porque o Jean-Pierre, além do VAR ver, chamar ele, o Jean-Pierre olha na cabine, ele vê perfeitamente que não tem a menor disputa de bola, que o Zé Ivaldo dá uma cotovelada no Hendrick e não expulsa. Pra mim, o Palmeiras está certíssimo em reclamar
E eu gosto, falei ontem, eu gosto dessa postura assim do Palmeiras de bater de frente, porque tem que bater de frente. Não adianta ficar falando aqui, nossa, não, porque a arbitragem tá muito ruim no Brasil, porque isso, aquilo, e os clubes não começaram a bater de frente. Por isso que eu acho que a postura do Palmeiras é certo, menos concordo com o Denilson. Quando vem falar de sistema, nossa, o sistema, parece Tropa de Elite, né? O filme lá, o Capitão Nascimento. Nossa, o sistema não quer deixar o Palmeiras ganhar. Pra mim não existe isso, pra mim isso daí é papo. Ele fala nesse sistema, especificamente, ele diz que o sistema não gostaria de ver o Palmeiras outra vez campeão, talvez porque as pessoas considerem que fica sem graça, ganhar sempre o mesmo, mas é do futebol, quem se prepara mais. E não é também certeza que o Palmeiras vai ganhar o bicampeonato brasileiro, ele tá na disputa, e hoje quem tá nadando de braçada é o Botafogo, Chico. E eu acho que um dos grandes problemas da fala dele foi justamente desrespeitar o Botafogo, como se o Botafogo fosse líder por um acaso ou por um benefício. E o que a gente está vendo aí de protestos, né, por conta de prejuízos ao Palmeiras, que realmente aconteceram, e esse caso aí do Zé Ivaldo no Hendrick com certeza aconteceu, mas isso acontece em todos os clubes, em todos os jogos. Se você perguntar para vários torcedores, vários vão dizer que se sentiram prejudicados em algum jogo. Então, primeiro que eu acho que aquela fala, ela tem que ser do diretor, ela não tem que ser do treinador. E depois eu acho que ele foi muito infeliz mesmo nas suas colocações e não colabora em nada. A sensação que eu fico é que cada um pensa no seu, só quando é prejudicado, e ninguém está preocupado com o produto final, em melhorar o futebol brasileiro. Isso é verdade. Só que o Palmeiras tem sido muito prejudicado. Muito prejudicado. Esse lance aí do Hendrick complicou o negócio aí. E agora a torcida organizada declarou guerra aí para a CBF. Quero saber a opinião de vocês aí. O que vocês estão achando de toda essa bagunça? Coloque embaixo sua opinião. Crédito para o Jogo Aberto também vai estar aqui na descrição. Tamo junto. Tô sempre trazendo aqui tudo sobre o nosso Verdão. Se você é palmeirense, então já se inscreve no canal e deixa seu like, aciona as notificações para você não perder nenhum vídeo. E até a próxima. Tchau.